Um homem rico, dono de um rodeio famoso da cidade, planeja usar o seu cavalo mais feroz para se livrar de sua filha cadeirante. Mas o plano cruel se transforma numa cena que ninguém poderia prever, pois o que o cavalo fez deixou a todos sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol nascente pintava o céu de Vila dos Rodeios com tons de laranja e rosa, enquanto a pequena Sofia observava pela janela de seu quarto no segundo andar da mansão dos Mendonça. Seus grandes olhos castanhos, herdados da mãe, brilhavam com a mesma intensidade do astro-rei que começava a despertar. Do alto de seus 6 anos, sentada em sua cadeira de rodas adaptada, a menina contemplava os cavalos que pastavam tranquilamente nos campos verdejantes da propriedade. Filha, está acordada? A voz suave de Laura preencheu o ambiente, trazendo consigo o aroma reconfortante de chocolate quente e biscoitos recém-assados. Sofia girou sua cadeira com destreza, um sorriso iluminando seu rosto delicado. Mamãe, o trovão está diferente. Hoje, exclamou a menina, apontando para um majestoso cavalo negro que se destacava entre os demais. Laura aproximou-se da janela, seus cabelos castanhos presos em um coque desarrumado, reflexo da pressa em preparar o café da manhã antes que o marido acordasse. Como assim, meu amor? Perguntou Laura, ajeitando carinhosamente uma mecha do cabelo da filha. Ele parece triste, como se soubesse de algo que nós não sabemos, respondeu Sofia, sua voz carregando uma sabedoria que frequentemente surpreendia os adultos ao seu redor. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Trovão era conhecido como o cavalo mais temperamental do circuito de rodeios, uma força da natureza que poucos ousavam domar. Mas Sofia sempre teve uma conexão especial com ele, mesmo que à distância. O momento de paz foi interrompido pelo som de passos pesados no corredor. Ricardo Mendonça, empresário respeitado e temido na região, entrou no quarto sem bater, seu terno impecável, contrastando com a simplicidade do pijama florido de Sofia. Ainda não está pronta para o café? Sua voz cortante fez o sorriso da menina vacilar. O rodeio começa em 3 semanas e tenho uma reunião importante com os patrocinadores. Não posso me atrasar por causa dessas demoras desnecessárias. Laura instintivamente colocou-se entre o marido e a filha. Sofia acabou de acordar, Ricardo. Estávamos apenas perdendo tempo, como sempre. Interrompeu ele, seus olhos frios fixos na cadeira de rodas. Esta casa precisa de ordem, de disciplina, não de devaneios infantis. Sofia baixou o olhar para suas mãos pequenas, dobradas sobre o colo. Seus dedos apertaram levemente a barra do pijama, um gesto que sua mãe conhecia bem. Era assim que a menina segurava as lágrimas. Vou me arrumar rapidinho, papai, prometeu Sofia, sua voz apenas um sussurro. Ricardo ajustou sua gravata. Cara, um presente de um dos muitos empresários que cortejavam seu império. Faça isso. E Laura, preciso falar com você no escritório, agora. Depois que ele saiu, Laura ajoelhou-se ao lado da cadeira de Sofia, segurando suas mãozinhas entre as suas. Meu amor, não deixe que... Está tudo bem, mamãe. Sofia sorriu. Embora seus olhos estivessem marejados, eu sei que o papai está ocupado com o rodeio. Ele só quer que tudo fique perfeito. Laura sentiu seu coração apertar. Como sua pequena podia ser tão compreensiva com quem lhe oferecia apenas frieza? Beijou a testa da filha e prometeu voltar logo para ajudá-la a se vestir. No corredor, antes de seguir para o escritório, Laura parou por um momento, suas mãos tremendo levemente. As palavras de Sofia sobre Trovão ecoavam em sua mente. Nos
Últimos dias, Ricardo estava diferente, mais tenso que o normal. Suas reuniões secretas com Januário, um peão de reputação duvidosa, aumentaram sua inquietação. Através da janela do corredor, viu Trovão empinando agitado, como se compartilhasse sua apreensão. O cavalo negro, conhecido por sua natureza selvagem, parecia mais alerta que o normal, seus olhos fixos na mansão. Laura respirou fundo e endireitou os ombros. Anos de casamento com Ricardo lhe ensinaram a ler os sinais de tempestade. E agora, mais do que nunca, precisava estar preparada. Não por ela, mas por Sofia, sua pequena guerreira que enfrentava o mundo com um sorriso, mesmo quando este lhe virava as costas. Enquanto caminhava em direção ao escritório, um pensamento a consolava. Em 3 semanas, o maior rodeio do ano transformaria a Vila dos Rodeios. O que Laura não sabia era que essa transformação seria muito mais profunda e dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. A porta do escritório fechou-se com um clique suave, mas para Laura soou como o estalar de uma armadilha. Ricardo estava sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, os primeiros raios de sol atravessando a janela e projetando sombras alongadas em seu rosto austero. "Sente-se", ordenou ele, indicando a cadeira à sua frente. Laura obedeceu, mantendo a postura ereta que aprendera a sustentar durante anos de confrontos silenciosos. Os Montenegro confirmaram presença no rodeio, começou Ricardo, seus dedos tamborilando sobre uma pasta de couro. "Eles trazem investidores de São Paulo, pessoas importantes, Laura, pessoas que não podem ver imperfeições." "Nossa filha não é uma imperfeição", respondeu Laura, sua voz baixa, mas firme. Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos escuros endurecendo. "Não se trata do que pensamos, mas da imagem que precisamos manter. Os Montenegro têm 3 filhos, todos cavaleiros premiados. E nós, o que temos para mostrar?" Do lado de fora, ouviu-se o relinchar distante de Trovão. Laura pensou em Sofia, provavelmente ainda observando os cavalos de sua janela. "Temos uma filha extraordinária", disse ela. "Sofia tem um dom especial com os animais, até mesmo Trovão." "Não me venha com essas tolices." Ricardo bateu na mesa, fazendo Laura sobressaltar-se. "Dom com animais? O que isso significa no mundo dos negócios? Como isso vai ajudar a expandir nosso patrimônio?" Naquele momento, passos leves no corredor chamaram a atenção de ambos. Através da fresta sob a porta, viram a sombra da cadeira de rodas de Sofia passando. Ricardo baixou a voz para um sussurro ameaçador. "Durante o rodeio, quero ela longe das atenções. Entendeu? Nada de passeios pelo rancho, nada de aproximações com os cavalos. E, principalmente," ele enfatizou cada palavra, "nada de conexões especiais com o Trovão." Laura sentiu o sangue gelar. Havia algo no tom de Ricardo, uma ameaça velada que ia além de suas usuais demonstrações de desprezo. "O que você está planejando?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. Ricardo sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. "Apenas garantindo que nossa reputação permaneça intacta. Agora vá. Sofia deve estar precisando de ajuda para se vestir." Laura levantou-se, suas pernas tremendo levemente. Ao alcançar a porta, a voz de Ricardo a deteve. "Ah, e Laura, Januário começará hoje como nosso novo tratador. Ele cuidará pessoalmente de Trovão." No corredor, Laura encontrou Pedro, o menino que frequentemente ajudava na limpeza do rancho em troca de algumas moedas. Seus olhos grandes e atentos seguiam Sofia, que estava no jardim com sua professora particular. "Dona Laura", sussurrou ele, puxando levemente sua saia, "a senhora precisa saber de uma coisa. Ontem à noite eu vi seu marido conversando com Januário perto do estábulo." Laura agachou-se para ficar na altura do menino. "O que eles diziam?" Pedro não conseguia ouvir direito, mas Januário parecia assustado.
E depois ele foi até a Baía do Trovão e ficou lá um tempão mexendo nas cordas e equipamentos. Um calafrio percorreu a espinha de Laura. Januário tinha uma reputação sombria no circuito dos rodeios. Histórias sobre acidentes misteriosos o seguiam como sombras. Pedro, preciso que você fique de olho em tudo. Qualquer coisa estranha que perceber, me avise imediatamente. O menino assentiu, seus olhos revelando uma maturidade além de seus 12 anos. A Sofia é minha amiga, Dona Laura. Ela sempre me dá comida quando estou com fome. Não vou deixar nada de ruim acontecer com ela. Laura observou Sofia no jardim, rindo enquanto sua professora lhe mostrava um livro. Sua filha tinha o dom de tocar os corações mais improváveis, de cavalos selvagens a meninos de rua. Todos, exceto o próprio pai. No estábulo, Trovão relinchou novamente, um som agitado que ecoou pela propriedade. Laura não pôde deixar de notar que o cavalo parecia mais inquieto desde a chegada de Januário. As próximas 3 semanas prometiam mudanças. Laura só rezava para que fossem mudanças que pudesse suportar. Enquanto isso, precisava manter os olhos abertos e Sofia protegida. Algo lhe dizia que a tempestade que se aproximava seria mais devastadora do que qualquer uma que já haviam enfrentado. Sofia esperou pacientemente até que a professora particular guardasse seus livros e se despedisse. Assim que ficou sozinha no jardim, seus olhos buscaram Pedro, que varria as folhas secas perto do portão dos fundos. Com um sorriso cúmplice, o menino aproximou-se de sua cadeira de rodas. "Tudo pronto, Sofia?" sussurrou ele, olhando cautelosamente para a mansão. "Papai está na cidade e mamãe está ocupada com os preparativos do rodeio", respondeu Sofia, seus olhos brilhando de expectativa. "Podemos ir ver o trovão?" Pedro assumiu sua posição atrás da cadeira de rodas, guiando-a habilmente pelos caminhos de pedra que levavam aos estábulos. O aroma familiar de feno fresco e couro misturava-se com a brisa da manhã, fazendo Sofia fechar os olhos por um momento, absorvendo cada sensação. "Januário saiu para almoçar", informou Pedro, sua voz traindo uma ponta de preocupação. "Mas temos que ser rápidos. Ele sempre volta mais cedo do que diz." Ao se aproximarem da Baía de Trovão, o imponente cavalo negro ergueu a cabeça, suas orelhas movendo-se na direção de Sofia. Um relincho suave, quase um cumprimento, ecoou pelo estábulo. "Oi, meu amigo." Sofia estendeu a mão através das grades da baia. Trovão aproximou-se gentilmente, seu focinho aveludado tocando os dedos pequenos da menina. "Você está diferente hoje. O que aconteceu?" Pedro observava, maravilhado, a transformação do cavalo mais temido do circuito em um gentil gigante sob o toque de Sofia. "Ainda não. Acredito como ele fica manso perto de você", comentou, aproximando-se cautelosamente. "É porque somos parecidos", explicou Sofia, acariciando o pescoço musculoso do animal. "As pessoas às vezes têm medo do que não entendem. Acham que só porque alguém é diferente deve ser perigoso ou problemático." A sabedoria nas palavras da menina fez Pedro engolir em seco. Ele mesmo sabia bem como era ser julgado pela aparência, pelos rasgos em suas roupas, pela sujeira em seus pés descalços. Sofia continuou: "Mas o trovão não é mau. Ele só fica assustado quando tentam forçá-lo a fazer coisas. Como eu, quando papai quer que eu finja ser diferente do que sou." Um ruído repentino fez ambos sobressaltarem. Pedro rapidamente se escondeu atrás de um fardo de feno, enquanto Sofia permaneceu onde estava, sua mão ainda em contato com o trovão. Januário surgiu na entrada do estábulo, seu rosto vincado endurecendo ao ver a menina. "O que você está fazendo aqui?" perguntou sua voz áspera ecoando entre as baias. "Só vim visitar meu amigo", respondeu Sofia, mantendo a calma apesar do medo que começava a crescer em seu peito. O tratador aproximou-se, cheirando a cigarro e suor. "Seu pai
Deixou bem claro que você não deve se aproximar dos cavalos, principalmente deste aqui. Ele bateu com força na grade da baia, fazendo o trovão recuar agitado. Por favor, não o assuste, pediu Sofia, suas mãos pequenas apertando os braços da cadeira de rodas. Januário inclinou-se, seu rosto próximo ao de Sofia. Escute bem, menina. Este cavalo não é seu amiguinho. Ele é um animal perigoso e acidentes acontecem o tempo todo em rodeios. Seria uma pena se algo inesperado acontecesse. As palavras, carregadas de ameaça velada, fizeram Sofia tremer. Trovão, sentindo sua angústia, empinou e relinchou furiosamente, suas patas golpeando a grade da baia com força. Vou levar você de volta para casa, disse Januário, agarrando as alças da cadeira de rodas com mais força que o necessário. E se eu te pegar aqui novamente? Não precisa, uma voz firme interrompeu. Laura estava parada na entrada do estábulo, seus olhos faiscando de raiva. Eu levo minha filha. Januário recuou, forçando um sorriso servil. Só estava cuidando da segurança dela, dona Laura. O patrão ficaria furioso se soubesse que ela anda por aqui sozinha. Tenho certeza que sim, respondeu Laura friamente, assumindo o controle da cadeira de rodas. Antes de sair, ela lançou um olhar significativo para o local onde sabia que Pedro estava escondido. No caminho de volta à mansão, Sofia permaneceu em silêncio, suas mãos ainda tremendo levemente. Laura podia sentir o medo emanando de sua filha, misturado com uma determinação que conhecia bem. Mamãe, Sofia finalmente falou, sua voz apenas um sussurro. Tem algo errado com o trovão. As cordas da sela dele estão diferentes. E Januário, ele... Shhh! Laura interrompeu suavemente, inclinando-se para beijar o topo da cabeça da filha. Eu sei, meu amor, eu sei. O sol já havia se posto quando Ricardo finalmente retornou à mansão. Seu escritório, iluminado apenas pelo abajur de mesa, projetava sombras inquietas nas paredes. Januário o aguardava, remexendo-se desconfortavelmente na cadeira de couro. Ela esteve lá hoje, disse Januário, sem esperar que Ricardo se sentasse. Sua filha, no estábulo com o cavalo. Ricardo desabotoou o paletó devagar, seus movimentos controlados, mascarando a irritação crescente. E o animal, ele é diferente com ela. Nunca vi nada igual. Trovão é conhecido por ser indomável, mas perto dela... Januário hesitou, buscando as palavras certas. É como se fosse outro cavalo. Isso não importa, cortou Ricardo, servindo-se de um uísque. O que importa é se você fez o que mandei. Sim, patrão, as cordas da sela foram ajustadas. Na hora certa, vai parecer um acidente comum. Essas coisas acontecem o tempo todo em rodeios. Ricardo girou o líquido âmbar em seu copo, observando as sombras dançarem através do cristal. E a cadeira? Também preparada. Bastará um empurrão no momento certo, quando o trovão estiver mais agitado. Com a confusão do rodeio, ninguém vai perceber nada. Do lado de fora do escritório, Pedro prendia a respiração. Havia seguido Januário até a mansão, movendo-se como uma sombra entre os arbustos. Agora, agachado sob a janela, cada palavra que ouvia fazia seu coração bater mais forte. Laura não pode desconfiar de nada, continuou Ricardo. Ela anda muito protetora ultimamente, e aquele moleque que vive rondando por aqui, o Pedro, já cuidei disso. Disse que se ele aparecer de novo por aqui, vai se arrepender. Ricardo assentiu, satisfeito. Bom, muito bom. Os montenegros chegam em 2 semanas para o rodeio. Preciso que tudo esteja perfeito, sem distrações. Pedro recuou silenciosamente, suas mãos tremendo. Precisava encontrar Dona Laura, contar-lhe tudo. Mas antes que pudesse se mover, uma mão suave tocou seu ombro.
Eu também ouvi tudo, sussurrou Sofia. Sua cadeira, de rodas estrategicamente posicionada nas sombras do jardim. Pedro quase gritou de susto. Sofia, o que você está fazendo aqui fora uma hora dessas? Vi o Januário entrando escondido, respondeu ela, sua voz estranhamente calma para uma criança que acabara de ouvir o próprio pai planejando. Pedro nem conseguia completar o pensamento. Precisamos contar para sua mãe, insistiu ele. Sofia balançou a cabeça. Não ainda. Papai vai negar tudo e Januário vai confirmar a mentira. Precisamos de provas. Pedro olhou admirado para a menina. Como alguém tão pequena podia ser tão corajosa? Mas como? Você pode me ajudar? Sofia sorriu, um sorriso triste que não combinava com seu rosto infantil. Precisamos fotografar as cordas da sela do trovão. E a minha cadeira também. Mamãe tem um celular velho no quarto dela que ainda tira fotos. Dentro do escritório, a conversa continuava. E se algo der errado? Perguntou Januário, sua voz traindo nervosismo. Nada vai dar errado, garantiu Ricardo, sua voz fria como gelo. E se der, bem, você sabe o que acontece com peões que não conseguem fazer seu trabalho direito, não sabe? No jardim, Sofia segurou a mão de Pedro. Você me ajuda? O menino apertou a mãozinha dela entre as suas. Sempre, Sofia. Sempre. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, duas almas jovens tramavam sua própria conspiração. Uma para salvar vidas, a outra para destruí-las. E no estábulo, Trovão se agitava inquieto, como se sentisse o perigo que se aproximava. Laura, em seu quarto, não conseguia dormir. As palavras de Sofia sobre as cordas diferentes ecoavam em sua mente. Seu instinto maternal gritava que algo terrível estava para acontecer. Pegou seu celular e digitou um número que há muito não usava. Alô, delegado Martinez? Aqui é Laura Mendonça. Precisamos conversar. É sobre minha filha e sobre Ricardo. O vento soprou mais forte, fazendo as janelas da mansão rangerem. Em 2 semanas, o maior rodeio do ano transformaria a Vila dos Rodeios em um cenário de festa e competição. Mas para alguns, seria o palco de uma batalha silenciosa entre o bem e o mal, entre a inocência e a crueldade, entre o amor e o poder. E no centro de tudo, uma pequena menina em sua cadeira de rodas, com coragem maior que seu tamanho e um coração puro o suficiente para domar até o mais selvagem dos cavalos. A cafeteria na esquina da Praça Central era o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome. Mas naquela manhã chuvosa, Laura escolheu uma mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos. O delegado Martinez chegou pontualmente às 9, seu chapéu gotejando água na aba enquanto se sentava. Quanto tempo, Laura? Disse ele, removendo o chapéu e revelando cabelos grisalhos nas têmporas. A última vez que nos vimos foi no casamento de Ricardo. Você estava radiante naquele dia. Laura envolveu a xícara de café com as mãos, buscando conforto em seu calor. Muita coisa mudou desde então, Antônio. Percebi, respondeu ele, seus olhos experientes, notando as olheiras profundas no rosto dela. Sua ligação ontem à noite me preocupou. O que está acontecendo? Laura olhou ao redor mais uma vez antes de falar. É sobre Sofia e Ricardo. Algo está errado, muito errado. Januário, o novo tratador, tem agido de forma suspeita. E Ricardo... Sua voz falhou. Continue, encorajou o delegado, inclinando-se para a frente. Ricardo sempre foi difícil com Sofia. Desde que ela nasceu, desde que descobrimos sobre a cadeira de rodas. Mas agora... Laura respirou fundo. Acho que ele está planejando algo terrível. Enquanto Laura relatava suas suspeitas na mansão, Sofia e Pedro executavam seu próprio plano. Com o celular velho de Laura escondido no bolso da calça rasgada, Pedro se esgueirava pelo estábulo,
fotografando cada detalhe suspeito que encontrava. As cordas, sussurrou Sofia, indicando um ponto específico na cela de trovão. Veja como estão diferentes das outras. Pedro fotografou os detalhes, suas mãos tremendo levemente. Sofia, isso aqui parece que foi cortado de propósito. O cavalo negro agitou-se em sua baia, como se entendesse a gravidade da situação. Sofia estendeu a mão, tocando seu focinho através das grades. Calma, e amigo. Não vamos deixar nada de ruim acontecer. Na cafeteria, o delegado Martinez ouvia atentamente anos de experiência policial, alertando-o sobre a seriedade da situação. Preciso de provas concretas, Laura, disse ele finalmente. Suspeitas não são suficientes para agir contra alguém como Ricardo Mendonça. Eu sei, respondeu ela, sua voz ganhando firmeza. Por isso marquei este encontro. Preciso de sua ajuda para conseguir essas provas. Martinez tirou um pequeno gravador do bolso. Este é um equipamento especial. Pequeno suficiente para não ser notado. Potente o suficiente para captar conversas mesmo à distância. Laura pegou o aparelho com mãos trêmulas. E se Ricardo descobrir? Então precisaremos agir rápido, respondeu o delegado, seus olhos revelando preocupação genuína. Laura, você tem certeza que quer seguir com isso? Ricardo é um homem poderoso, com conexões em todo o estado. Tenho mais medo do que ele pode fazer com Sofia do que ele pode fazer comigo, respondeu ela, guardando o gravador na bolsa. De volta ao estábulo, Pedro terminava de fotografar as evidências quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente, escondeu-se atrás de um fardo de feno, enquanto Sofia girava sua cadeira em direção à entrada. Januário apareceu carregando equipamentos de montaria. Ao ver Sofia, seu rosto contorceu-se em uma careta. De novo aqui, menina. Seu pai não vai gostar nada disso. Só vim me despedir do trovão, respondeu Sofia, sua voz calma, mascarando o medo. Já que não posso vê-lo durante o rodeio. Algo nos olhos de Januário brilhou. Seria culpa? Melhor mesmo ficar longe. Rodeios são lugares perigosos para crianças, especialmente algumas crianças. Quando Januário se afastou, Pedro emergiu de seu esconderijo, o rosto pálido. Consegui fotografar tudo, sussurrou ele. Mas tem mais. Uma coisa. Vi Januário escondendo algo embaixo do feno, perto da sua cadeira. Acho que era uma ferramenta. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pedro, precisamos contar para a mamãe. Agora. Na cafeteria, Laura e o delegado Martinez finalizavam seu encontro. Vou designar alguns homens de confiança para ficarem de olho durante o rodeio, prometeu ele. Mas, Laura, tome cuidado se Ricardo suspeitar de algo. Não se preocupe comigo, interrompeu ela levantando-se. Só prometa que vai proteger minha filha. Martinez colocou seu chapéu, agora seco. Você tem minha palavra. E, Laura, você não está sozinha nessa. Enquanto caminhava de volta para casa sob a chuva fina, Laura sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Finalmente tinha aliados em sua luta silenciosa. Mal sabia ela que naquele exato momento, outros 2 pequenos guerreiros já estavam lutando ao seu lado. A semana que antecedia o rodeio transformava a Vila dos Rodeios em um formigueiro agitado. Caminhões chegavam carregados de equipamentos, barracas eram montadas, e o cheiro de pipoca já começava a perfumar o ar. Para a maioria dos moradores, era tempo de festa. Para Laura, cada hora que passava era um peso a mais em seu coração. Mamãe, chamou Sofia, entrando no quarto da mãe enquanto esta guardava o gravador do delegado Martinez em uma gaveta secreta. Preciso te mostrar uma coisa. Laura virou-se, encontrando não apenas Sofia, mas também Pedro,
que segurava o celular velho com mãos trêmulas. "O que vocês dois andaram aprontando?" "Salvando vidas", respondeu Sofia, com aquela seriedade que às vezes assustava Laura. "Pedro, mostra para ela." As fotos no celular fizeram Laura sentar-se pesadamente na cama. Ali estavam as evidências que precisava. As cordas da cela de trovão claramente adulteradas, marcas suspeitas na cadeira de rodas de Sofia e até mesmo a ferramenta que Januário havia escondido. Vocês fizeram isso sozinhos?" perguntou Laura, sua voz embargada de orgulho e medo. "Foi ideia da Sofia", explicou Pedro, sentando-se ao lado dela. "Ela disse que precisávamos de provas, que ninguém ia acreditar só na nossa palavra." Laura puxou os dois para um abraço apertado. "Meus pequenos detetives, mas foi muito perigoso. Se Januário tivesse pego vocês..." "Mas não pegou", interrompeu Sofia, seus olhos brilhando com determinação. "E agora temos como provar que papai e Januário estão planejando algo ruim." Um relincho distante fez os três olharem pela janela. Trovão estava especialmente agitado naquela manhã, empinando e batendo contra a cerca de sua baia. "Ele sabe", disse Sofia, sua voz baixa. "Trovão sente que algo vai acontecer." Laura levantou-se, uma decisão tomada em seu coração. "Pedro, preciso que você leve estas fotos para o delegado Martinez, agora." "Mas, dona Laura, e se o seu marido me vir?" "Ele está na cidade recebendo os Montenegro", respondeu ela, transferindo rapidamente as fotos para um pendrive. "Esta é nossa chance." Enquanto Pedro partia em sua missão, Laura percebeu Sofia inusualmente quieta, observando o trovão através da janela. "O que foi, meu amor? Mamãe, e se mesmo com todas essas provas não conseguirmos impedir papai?" A voz de Sofia tremeu levemente. "E se ele machucar o trovão? Ou você?" Laura ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas, tomando as mãos pequenas entre as suas. "Escute bem, Sofia. Seu pai pode ter dinheiro, pode ter poder, mas nós temos algo muito mais forte." "O quê?" "Amor, verdade e pessoas boas ao nosso lado. O delegado Martinez, Pedro, até mesmo Trovão, todos estão nos protegendo." No estábulo, Januário preparava os equipamentos para o rodeio quando Ricardo chegou, acompanhado por um homem alto e imponente, o patriarca dos Montenegro. "E este é nosso campeão", apresentou Ricardo, parando em frente à baia de Trovão. "O cavalo mais selvagem do circuito." O Sr. Montenegro observou o animal, com olhos experientes. "Impressionante, mas ouvi dizer que sua filha consegue controlá-lo. Como é possível?" Ricardo enrijeceu visivelmente. "Meras histórias de peões supersticiosos. Trovão não se deixa domar por ninguém." "Não foi o que me disseram", insistiu Montenegro. "Na verdade, gostaria muito de ver essa menina. Onde ela está?" "Sofia está indisposta", cortou Ricardo, seu rosto vermelho de raiva contida. "Talvez em outra ocasião." Depois que Montenegro se afastou, Ricardo agarrou o braço de Januário com força. "Acelere os preparativos. Não podemos esperar até o rodeio. Precisa acontecer antes que esses rumores se espalhem mais." "Mas, patrão, ainda não está tudo..." "É pronto. Não me interessa. Amanhã, durante o treino, entendeu?" Januário assentiu, embora suas mãos tremessem ao ajustar as cordas da cela. No fundo de sua consciência, uma voz gritava que aquilo era errado, mas o medo de Ricardo era maior que sua consciência. O que nenhum deles sabia era que Pedro, escondido atrás dos fardos de feno, havia gravado toda a conversa no celular velho de Laura. Assim que eles saíram, o menino correu ainda mais rápido em direção à delegacia. A corrida contra o tempo havia começado. O amanhecer trouxe consigo um céu carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza pressentisse o perigo que se aproximava.
Laura acordou sobressaltada com o som de trovoadas distantes, seu coração batendo acelerado ao perceber que Pedro ainda não havia retornado da delegacia. Mamãe! A voz de Sofia soou do corredor. Posso entrar? Laura abriu a porta para encontrar sua filha já vestida, um brilho determinado em seus olhos castanhos. Hoje é o treino do trovão, disse a menina, suas mãos pequenas apertando os braços da cadeira. Preciso estar lá. Não, Sofia. Laura sentiu seu sangue gelar. É muito perigoso. Seu pai vai fazer algo terrível se não estivermos lá, completou Sofia, com uma maturidade que partiu o coração de Laura. Trovão precisa de mim, mamãe, e eu preciso dele. Antes que Laura pudesse responder, ouviram passos apressados subindo a escada dos fundos. Era Pedro, ofegante e encharcado pela chuva que começava a cair. Dona Laura, ele arquejou. O delegado, ele não está na cidade. Foi chamado para a capital ontem à noite, uma emergência. Só volta amanhã. Laura sentiu o chão desaparecer sob seus pés, sem Martinez, sem proteção oficial. As provas? Sussurrou. Você conseguiu entregar as provas? Pedro balançou a cabeça desapontado. O delegado adjunto não quis me receber, disse que não tinha tempo para histórias de moleque de rua. Um relâmpago iluminou o quarto, seguido pelo som ensurdecedor de um trovão. No estábulo, ouviram o relincho agitado de trovão. Está acontecendo agora, disse Sofia, girando sua cadeira em direção à porta. Eles não vão esperar o treino oficial. Januário está preparando o trovão. Eu posso sentir. Como que confirmando suas palavras, ouviram o motor do carro de Ricardo ligando na garagem. Laura correu até a janela a tempo de ver o marido saindo, em direção aos estábulos. Pedro, Laura agarrou o braço do menino. Corra até a casa dos Montenegro. O senhor Montenegro precisa ver isso com seus próprios olhos. Ele é o único que Ricardo ainda respeita ou teme. Enquanto Pedro desaparecia na chuva, Laura pegou um casaco e envolveu Sofia nele. Vamos, meu amor, mas você tem que me prometer. Fique longe da arena. Deixe que eu lido com seu pai. No estábulo, a cena que encontraram confirmou seus piores temores. Ricardo supervisionava enquanto Januário ajustava os equipamentos em trovão, que se debatia violentamente. O que vocês estão fazendo aqui? Vociferou Ricardo ao vê-las. Laura, leve Sofia para casa, agora! Não! A voz de Sofia soou, clara e forte, surpreendendo a todos. Sei o que você está planejando, papai. Vi as cordas cortadas, vi a ferramenta do Januário. Por um momento, Ricardo pareceu genuinamente chocado. Depois, seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria. Então você anda bisbilhotando sua pequena... Não se atreva, interrompeu Laura, colocando-se entre ele e a filha. Acabou, Ricardo. Temos provas. O delegado Martinez já sabe de tudo. Martinez? Ricardo riu, um som frio e sem humor. Está na capital, querida. E quando voltar, será tarde demais. Januário, leve trovão para a arena. Está na hora de mostrarmos a todos que este cavalo não passa de um animal selvagem e perigoso. Não, gritou Sofia, e antes que alguém pudesse impedi-la, guiou sua cadeira para dentro da baia de trovão. O cavalo negro, que segundos antes se debatia furiosamente, acalmou-se instantaneamente ao sentir a presença da menina. Sofia estendeu a mão tocando seu focinho. Ele não é selvagem, disse ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele só tem medo, como eu tinha antes de entender que ser diferente não é ser errado. A chuva aumentou lá fora, transformando-se em temporal. Ricardo deu um passo à frente, seus olhos faiscando de ódio. Saia. Daí agora, Sofia, ou eu juro que... Que vai fazer o quê, Ricardo? Uma voz grave soou da entrada do estábulo. O senhor Montenegro estava parado ali, encharcado pela chuva, com Pedro ao seu lado.
Vai machucar sua própria filha? Como planejou? Fazer com o cavalo? O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Atrás dele, Januário deixou cair as rédeas de Trovão, suas mãos tremendo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som da chuva e pelos relinchos suaves de Trovão, que permanecia extraordinariamente calmo sob o toque de Sofia. O senhor Montenegro avançou pelo estábulo, seus passos pesados ecoando nas tábuas de madeira. Então os rumores eram verdadeiros, disse ele, observando a cena com olhos experientes. A menina realmente tem um dom com os cavalos. E você, Ricardo, planejava destruir isso tudo por orgulho. Ricardo ajustou a gravata molhada, tentando recuperar a compostura. Montenegro, não é o que parece. Eu só estava... Poupe-me das suas mentiras, trovejou o patriarca. Este rapaz, ele apontou para Pedro, me mostrou as fotos, as cordas cortadas, as ferramentas escondidas. E agora vejo com meus próprios olhos. Sua filha, que você tanto despreza, tem mais coragem e dignidade no coração do que você jamais terá. Laura aproveitou o momento para se aproximar da baia, seu coração ainda acelerado. Sofia, meu amor, venha cá. Não, mamãe, respondeu Sofia, sua voz suave, mas firme. Trovão ainda está assustado. Ele precisa saber que está tudo bem. Como que para confirmar suas palavras, o grande cavalo negro abaixou a cabeça, permitindo que Sofia acariciasse seu pescoço. A cena era tão poderosa, tão carregada de significado, que até mesmo Januário deixou escapar um soluço. Patrão, disse ele dando um passo à frente, não posso mais fazer isso. A menina, ela não merece. Cale a boca, rugiu Ricardo, avançando ameaçadoramente. Você é pago para obedecer, não para ter consciência. Chega! A voz do Sr. Montenegro retumbou pelo estábulo. Ricardo Mendonça, em 40 anos no circuito dos rodeios, já vi muita coisa ruim. Mas planejar machucar a própria filha, isso é um novo nível de baixeza. Ricardo recuou, seu rosto alternando entre vermelho de raiva e pálido de medo. Você não entende. A reputação da família... A reputação, interrompeu Laura, anos de mágoa transbordando em sua voz. Você fala de reputação enquanto planeja ferir uma criança inocente? Nossa filha, Ricardo, sangue do seu sangue. Sofia, ainda na baia com Trovão, observava a cena com olhos marejados. Papai, chamou ela, sua voz pequena mas clara. Por que você nunca conseguiu me amar como eu sou? O estábulo inteiro pareceu prender a respiração. Ricardo olhou para a filha como se a visse realmente pela primeira vez. Não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa real, com sentimentos e força própria. Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Os Montenegro estão cancelando todos os contratos com você, declarou o Sr. Montenegro, sua voz carregada de desprezo. E pode ter certeza que até o fim do dia, todo o circuito de rodeios saberá o tipo de homem que você é. Não pode fazer isso, protestou Ricardo, o pânico finalmente rompendo sua máscara de controle. Esses contratos são milhões. Posso. E vou. Mas isso é o menor dos seus problemas. Montenegro tirou o celular do bolso. Enquanto conversamos, minha esposa está com o delegado Martinez ao telefone. Ele está voltando para cá agora mesmo. Laura sentiu suas pernas fraquejarem. De alívio, Pedro correu para ampará-la, suas roupas encharcadas, deixando uma poça no chão de terra. E tem mais... Continuou Montenegro, um brilho interessante em seus olhos ao observar Sofia com Trovão. Laura, você já pensou em transformar este lugar em um centro de ecoterapia? Como? Laura piscou, surpresa com a mudança de assunto. Sua filha tem um dom raro e Vila dos Rodeios está precisando de algo assim. Posso ajudar com um investimento inicial. Não! Bradou Ricardo, avançando alguns passos.
Este rancho é meu! Vocês não podem... Mas antes que pudesse completar a frase, Trovão empinou, violentamente, colocando-se entre Ricardo e Sofia. O empresário caiu para trás, aterrorizando no chão lamacento. O rancho, disse Montenegro, sua voz cortante, ficará com Laura e Sofia como parte do acordo que seus advogados receberão, ainda hoje. A não ser que prefira que tudo seja resolvido na justiça com todas as provas que temos contra você. Januário, que observava tudo em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Eu testemunho, sobretudo, o plano, as cordas, as ameaças. Ricardo, ainda no chão, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. A chuva continuava caindo lá fora, mas... Dentro do estábulo, o ar estava carregado de mudança. As horas que se seguiram ao confronto no estábulo passaram como um turbilhão. O delegado Martinez chegou ainda durante a tarde, encharcado pela chuva que não dava trégua, e encontrou uma cena que jamais esqueceria. Ricardo Mendonça, o poderoso empresário, sentado em silêncio em seu escritório, assinando papéis sob o olhar vigilante dos advogados dos Montenegro. Dona Laura chamou Pedro, que não havia saído do lado de Sofia desde o incidente. Posso ajudar a cuidar do Trovão? Agora que ele vai ficar aqui para sempre? Laura sorriu, passando a mão pelos cabelos molhados do menino. Claro que pode, Pedro. Na verdade, ela trocou um olhar significativo com o Sr. Montenegro, que assentiu. Que tal se você morasse aqui? Temos um quarto vago na casa dos funcionários e Trovão parece gostar muito de você. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Morar aqui? De verdade? De verdade, confirmou Sofia, segurando a mão do amigo. Você pode me ajudar com os outros cavalos também. Mamãe disse que vamos transformar o rancho em um lugar especial. Do outro lado da sala, o delegado Martinez conversava em voz baixa com Januário, que parecia ter envelhecido uma década em um único dia. Então foi isso, suspirou o delegado, fechando seu caderno de anotações. Você sabe que terá que responder por suas ações, não sabe? Januário assentiu, os ombros caídos. Sei sim, senhor, e... aceito. Mas antes, ele se virou para Sofia e Laura. Preciso pedir perdão. Eu deveria ter falado algo antes, ter impedido. O medo pode fazer coisas terríveis com as pessoas, respondeu Laura, sua voz suave. Mas você escolheu o lado certo no final. Isso conta para alguma coisa. Sofia, que observava tudo de sua cadeira de rodas, acrescentou. E você pode se redimir ajudando outras pessoas. Quando sair da cadeia, pode vir trabalhar aqui de novo. Para ajudar, não para machucar. O Sr. Montenegro, que acabara de terminar uma ligação telefônica, aproximou-se do grupo. Os papéis estão prontos. Laura, a partir de amanhã, você é oficialmente a proprietária do Rancho Esperança. Rancho Esperança? Repetiu Sofia, seus olhos brilhando. Foi ideia da minha esposa, sorriu Montenegro. Ela achou que combinava com o novo propósito do lugar. E falando nisso, ele tirou um cartão do bolso. Esta é a doutora Helena Santos, a melhor especialista em ecoterapia do estado. Ela está muito interessada no seu dom com os cavalos, Sofia. Laura segurou o cartão com mãos trêmulas. Mas como vamos começar? Há tanto para fazer, tantas adaptações necessárias. Os Montenegro não fazem as coisas pela metade, respondeu o patriarca com um sorriso. O investimento inicial já está garantido. E tenho certeza que quando a história de Sofia se espalhar, muitas outras pessoas vão querer ajudar. Como que para confirmar suas palavras, ouviu-se um relincho forte vindo do estábulo. Todos se viraram para ver Trovão, agora completamente seco e escovado. Trabalho dedicado de Pedro, observando o grupo através da porta aberta. Ele está diferente, comentou o delegado Martinez, aproximando-se cautelosamente do cavalo. Mais sereno.
É porque agora ele sabe que está em casa, respondeu Sofia, guiando sua cadeira até o animal. Não é, amigo? Trovão baixou a cabeça, tocando suavemente o ombro de Sofia com o focinho. A cena era tão poderosa que até mesmo os advogados pararam seus trabalhos para observar. Laura, chamou o Sr. Montenegro, sua voz mais suave. Ricardo está pedindo para ver Sofia. Só por um momento, antes de ir. Um silêncio tenso caiu sobre o ambiente. Laura olhou para a filha, que surpreendentemente assentiu. Tudo bem, mamãe. Não tenho mais medo dele. Ricardo entrou na sala como uma sombra do homem que era. Seu terno caro estava amarrotado e suas mãos, sempre tão firmes, tremiam levemente. Sofia, começou ele, sua voz rouca. Eu... Não precisa dizer nada, papai, interrompeu Sofia, sua voz pequena, mas firme. Só precisa aprender a ver com o coração, como Trovão faz. Ricardo engoliu em seco, lágrimas finalmente brilhando em seus olhos. Você é extraordinária. E eu fui um tolo por não ver isso antes. O senhor vai ter tempo para pensar sobre isso, disse o delegado Martinez, colocando uma mão firme no ombro de Ricardo. Agora, precisamos ir. Enquanto Ricardo era levado, Laura percebeu que a chuva finalmente havia parado. Um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o estábulo como um holofote natural. Olha, mamãe, exclamou Sofia apontando para o céu. Um arco-íris! E, de fato, um magnífico arco-íris se formava sobre o Rancho Esperança, como uma promessa colorida de dias melhores por vir. O sol nasceu diferente na manhã seguinte sobre o recém-batizado Rancho Esperança. Laura acordou com o som de vozes animadas vindas do jardim. Ao abrir a janela, deparou-se com uma cena que aqueceu seu coração. Sofia, ainda de pijama, orientava Pedro e dois funcionários dos Montenegro sobre como organizar o estábulo para os futuros visitantes. O corredor precisa ser mais largo, explicava ela, gesticulando com suas pequenas mãos, para as cadeiras de rodas passarem facilmente. E precisamos de rampas em todos os lugares. Já anotei tudo, Sofia, respondeu Pedro, orgulhoso em seu uniforme novo de tratador júnior, presente do Sr. Montenegro. E olha quem veio nos visitar. Uma mulher elegante de meia-idade descia de um carro estacionado próximo ao portão. Era a doutora Helena Santos, a especialista em ecoterapia mencionada no dia anterior. Bom dia, cumprimentou ela, caminhando em direção ao grupo com um sorriso caloroso. Então esta é a famosa Sofia. O Sr. Montenegro me contou tudo sobre você e Trovão. Sofia corou levemente, mas manteve o olhar firme. A senhora vai nos ajudar a transformar o rancho? Se você quiser, respondeu Helena, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina. Na verdade, vim conhecer seu dom especial. Posso ver você interagindo com Trovão? Laura, que havia descido para receber a visitante, sentiu um misto de orgulho e apreensão. Doutora, tem certeza? Trovão ainda é considerado um cavalo difícil. Não mais, mamãe, interrompeu Sofia com convicção. Ele só precisava de alguém que o entendesse. No estábulo, Trovão aguardava em sua baia, como se soubesse que seria o centro das atenções. Ao ver Sofia, relinchou suavemente e aproximou-se das grades. Impressionante, murmurou Helena, observando atentamente enquanto Sofia acariciava o focinho do animal. A conexão entre vocês é extraordinária. Sofia, você sabia que existem muitas crianças que poderiam se beneficiar dessa sua sensibilidade especial? Como assim? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando de curiosidade. Bem, na ecoterapia, usamos os cavalos para ajudar pessoas com diferentes necessidades. O movimento do cavalo, o contato com o animal, tudo isso pode fazer maravilhas. Mas para isso, precisamos de cavalos especiais e pessoas especiais também.
Laura sentiu seus olhos marejarem ao ver o rosto de Sofia se iluminar com compreensão. Quer dizer que eu poderia ajudar outras crianças, mesmo estando numa cadeira de rodas? Especialmente por estar numa cadeira de rodas, confirmou Helena. Você entende como elas se sentem. E mais importante, você prova que limitações físicas não definem quem somos ou do que somos capazes. Pedro, que ouvia tudo atentamente, acrescentou: Como você fez comigo, Sofia? Antes, eu era só um menino de rua que todo mundo olhava torto. Você foi a primeira pessoa que viu algo bom em mim. E agora você é nosso melhor tratador, sorriu. Sofia, fazendo o menino estufar o peito de orgulho. Helena tirou uma pasta de sua bolsa. Trouxe alguns projetos para mostrar. Podemos adaptar o rancho gradualmente, começando com um espaço piloto. O Sr. Montenegro já garantiu o financiamento inicial e tenho outros investidores interessados. Enquanto as adultas discutiam detalhes técnicos, Sofia continuava com trovão, sussurrando em seu ouvido. Ouviu isso, amigo? Vamos ajudar muitas pessoas juntos. Você vai ser o professor mais importante daqui. Como se entendesse cada palavra, o cavalo negro tocou suavemente o ombro de Sofia com o focinho. Laura, observando a cena, sentiu uma certeza profunda de que haviam encontrado seu verdadeiro caminho. Doutora Helena, chamou Sofia repentinamente. A senhora acha que poderíamos começar ainda esta semana? Tem uma menina na cidade, a Maria, que também usa cadeira de rodas. Ela sempre quis chegar perto dos cavalos, mas tinha medo. Sofia, interrompeu Laura, não podemos apressar as coisas. Há muito trabalho a ser feito, adaptações necessárias. Na verdade, sorriu Helena, começar com um caso específico pode ser perfeito. Podemos avaliar as necessidades reais, fazer ajustes, e com a Sofia como nossa ponte com os cavalos, especialmente Trovão, o processo será muito mais natural. Pedro já estava animado com a ideia. Posso ir chamar a Maria hoje mesmo. E tem também o João do orfanato, que tem dificuldade para andar. E a Ana, que não fala, mas adora animais. Laura observou maravilhada, como um simples momento de bondade. A decisão de Sofia de ajudar um menino de rua havia se transformado em uma corrente de esperança que agora prometia alcançar toda a comunidade. No céu, o sol brilhava com força total, como se abençoasse cada novo plano, cada novo sonho que nascia ali. O Rancho Esperança começava a fazer jus ao seu nome. A primeira visita oficial ao Rancho Esperança aconteceu numa manhã de quinta-feira. Maria, uma menina de 8 anos que usava cadeira de rodas devido a uma paralisia, chegou acompanhada de sua mãe, Dona Cecília. Seus olhos grandes revelavam uma mistura de medo e curiosidade enquanto Sofia as recebia na entrada do estábulo adaptado. Não precisa ter medo. Sofia sorriu, guiando sua própria cadeira ao lado da nova amiga. O Trovão parece grande e assustador, mas ele tem o coração mais gentil do mundo. Dona Cecília apertava nervosamente as mãos. Tem certeza que é seguro, doutora Helena? A especialista que supervisionava tudo ao lado de Laura assentiu com confiança. Completamente seguro. Sofia tem um dom natural para isso e já treinamos toda a sequência várias vezes esta semana. Pedro, impecável em seu uniforme, conduziu Trovão para fora da baia. O majestoso cavalo negro, que antes causava terror nos rodeios, agora caminhava mansamente, seus olhos atentos fixos em Sofia. Viu só? Sofia estendeu a mão para Maria. Quer tocar nele? Maria hesitou, mas algo na confiança de Sofia a encorajou. Lentamente, esticou o braço trêmulo. Trovão, com uma delicadeza surpreendente, abaixou a cabeça até que seu focinho tocasse suavemente os dedos da menina. Ele é tão macio, exclamou Maria, um sorriso iluminando seu rosto.
E muito esperto também, acrescentou Pedro, que agora ajudava a doutora Helena a preparar o equipamento especial. Ontem mesmo, ele ajudou a Sofia a alcançar uma maçã que estava muito alta. Laura observava a cena com lágrimas nos olhos. Em apenas uma semana, o rancho havia se transformado. As baias foram adaptadas, rampas foram instaladas e uma área especial de terapia foi criada sob a orientação da doutora Helena. Mais importante, a notícia do novo propósito do lugar já se espalhava pela região. Sofia tem um jeito especial com as crianças, comentou Helena, aproximando-se de Laura. Ela sabe exatamente como fazê-las se sentirem seguras. É porque ela entende, respondeu Laura, observando enquanto sua filha explicava pacientemente para Maria como os cavalos se comunicam através das orelhas. Ela sabe como é ter medo e superá-lo. A manhã avançou com progressos surpreendentes. Com a ajuda de um equipamento especial e muita paciência, Maria foi erguida sobre Trovão. Seus olhos se arregalaram de espanto ao se ver tão alto. Estou montando!" exclamou ela, entre risos e lágrimas de alegria. Dona Cecília, que inicialmente mordia os lábios de preocupação, agora sorria abertamente. "Nunca vi minha filha tão feliz", confessou ela para Laura. Desde o acidente, ela tinha tanto medo de tentar coisas novas. "Às vezes", respondeu Laura, "tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós." Pedro, que conduzia Trovão em um círculo suave enquanto a doutora Helena apoiava Maria, chamou a atenção de todos. "Olhem, João e Ana acabaram de chegar." Na entrada do rancho, duas novas famílias aguardavam. João, um menino de 10 anos, que usava muletas, e Ana, uma menina de 7 que não falava. Seus rostos se iluminaram ao ver Maria montada em Trovão. "Podem entrar", chamou Sofia, sua voz transbordando de entusiasmo. "Trovão está ansioso para conhecer vocês também." A mãe de Ana, com lágrimas nos olhos, observou sua filha, que normalmente era tão retraída, dar alguns passos hesitantes em direção ao cavalo. Para a surpresa de todos, Ana estendeu a mão por conta própria, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "É incrível", murmurou a doutora Helena para Laura. Em um ambiente clínico, levaria semanas para conseguir esse nível de confiança. Mas aqui, com Sofia e Trovão. Laura completou o pensamento. Aqui eles não se sentem diferentes ou limitados, se sentem especiais. Pedro, que havia se tornado o assistente oficial do rancho, já organizava uma fila improvisada, explicando para cada criança como deveriam se aproximar do cavalo. Seu próprio passado de exclusão o tornava especialmente sensível às necessidades de cada um. "Sabem de uma coisa?", disse Sofia para os novos amigos. "Trovão também tinha medo antes. As pessoas só viam nele um cavalo selvagem, perigoso. Mas tudo o que ele precisava era de uma chance para mostrar quem realmente era." As palavras simples da menina tocaram profundamente todos os presentes. Naquele momento, ficou claro que o Rancho Esperança seria muito mais que um centro de ecoterapia. Seria um lugar onde rótulos e limitações perderiam seu poder, onde medos se transformariam em conquistas. Trovão, como se entendesse seu papel naquela transformação, mantinha-se sereno e atento, respondendo com gentileza a cada novo toque, a cada nova aproximação. Ele não era mais o terror dos rodeios, mas um professor de coragem e superação. 2 semanas se passaram desde a primeira sessão de terapia no Rancho Esperança. O local havia se transformado em um verdadeiro refúgio de cura e alegria, com novas famílias chegando a cada dia. Naquela manhã especial, porém, Laura acordou com uma notícia inesperada. Ricardo havia solicitado permissão para visitar o rancho. "Ele quer ver como está o trabalho com as crianças", explicou o delegado Martinez, que pessoalmente trouxe o pedido.
O juiz autorizou uma visita supervisionada, considerando o bom comportamento dele na detenção. Laura sentiu seu coração apertar. E Sofia, como vamos contar para ela? Não precisa contar, mamãe. A voz suave de Sofia soou da porta do escritório. Eu ouvi tudo e acho que papai deve vir. Laura e o delegado trocaram olhares surpresos. Tem certeza, meu amor? Sofia guiou sua cadeira para perto da mãe. Lembra o que sempre digo sobre Trovão? Que ele só precisava de uma chance para mostrar quem realmente era? Talvez papai também precise. A sabedoria daquelas palavras deixou todos em silêncio por um momento. Pedro, que estava ajudando com a alimentação dos cavalos, entrou apressado. Dona Laura, a doutora Helena chegou com os novos equipamentos e tem mais 3 famílias esperando lá fora. Pode dizer que já vamos, respondeu Sofia, seus olhos brilhando com determinação. E Pedro, papai vai vir hoje. Você pode ajudar Trovão a se preparar? O menino hesitou por um instante, mas assentiu. Confio em você, Sofia. Sempre. Amanhã avançou com sua rotina habitual de terapias e sorrisos. Maria, agora muito mais confiante, já conseguia fazer pequenos exercícios montada em Trovão. Ana, a menina que não falava, havia começado a emitir sons de alegria quando estava perto dos cavalos. João deixava as muletas de lado por alguns momentos, fortalecendo suas pernas com exercícios especiais. Foi no meio dessa atmosfera de superação que Ricardo chegou, acompanhado por 2 policiais. Seu rosto, antes sempre marcado por dureza e arrogância, agora mostrava sinais de humildade e cansaço. Sofia, chamou ele suavemente, vendo sua filha conduzindo uma sessão de terapia com uma nova criança. A menina virou sua cadeira lentamente. O silêncio que caiu sobre o rancho era quase palpável. Trovão, sempre sensível ao ambiente, ergueu a cabeça atento. Oi, papai, respondeu Sofia, sua voz firme, mas gentil. Quer conhecer nossos amigos? Ricardo deu um passo hesitante à frente, seus olhos percorrendo o ambiente transformado. As antigas baias de rodeio agora exibiam desenhos coloridos feitos pelas crianças. Rampas e equipamentos especiais tornavam o lugar acessível a todos. Mas o que mais o impressionou foram os sorrisos, dezenas deles, em rostos que antes conheceriam apenas medo ou limitação. Você fez tudo isso? Perguntou ele, sua voz embargada. Não sozinha, respondeu Sofia. Cada pessoa aqui ajudou, até mesmo você, papai. Eu? Ricardo piscou confuso. Como? Porque foi por sua causa que descobrimos nossa verdadeira missão. Às vezes, precisamos passar por momentos difíceis para encontrar nosso caminho. Laura, que observava a cena ao lado da doutora Helena, sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Pedro aproximou-se com Trovão, o majestoso cavalo negro que antes era símbolo de medo e agora representava esperança. Quer conhecer o novo Trovão, papai? Ofereceu Sofia. Ele também aprendeu que ser forte não significa ser violento. Ricardo olhou para o cavalo, lembrando-se de seus planos terríveis, da maldade que havia planejado. Suas pernas tremeram. Eu não mereço nada disso. Todo mundo merece uma segunda chance, disse Sofia, estendendo a mão para o pai. Foi isso que aprendi aqui. Com Trovão, com Pedro, com cada criança que chega com medo e sai com um sorriso. Naquele momento, algo pareceu se quebrar dentro de Ricardo. Lágrimas que ele havia contido por tanto tempo começaram a cair livremente. Caindo de joelhos ao lado da cadeira de Sofia, ele soluçou. Me perdoa, filha. Por favor, me perdoa. Sofia inclinou-se e abraçou o pai, seu pequeno corpo transmitindo um amor maior que qualquer mágoa. Já perdoei, papai. Agora é hora de você perdoar a si mesmo. Trovão, como se selando aquele momento de redenção, aproximou-se gentilmente
e tocou o ombro de Ricardo com seu focinho. As crianças em terapia, suas famílias, a equipe do rancho, todos testemunhavam em silêncio reverente o poder transformador do perdão. A doutora Helena sussurrou para Laura: "Sua filha não apenas cura corpos, ela cura almas." Um mês após a visita de Ricardo, o Rancho Esperança florescia como um jardim em pleno deserto. O que antes era um local de competições e demonstrações de força havia se transformado em um santuário de cura e renovação. Naquela manhã especial, Laura observava pela janela de seu escritório enquanto uma fila de carros se formava no portão principal. "Mamãe!" Sofia entrou apressada, seus olhos brilhando de excitação. "Chegou a carta do juiz!" Laura pegou o envelope oficial com mãos trêmulas. Dentro dele estava a decisão que poderia mudar ainda mais o futuro do rancho. A autorização para que Ricardo participasse do programa de reabilitação social, ajudando na administração do centro de ecoterapia sob supervisão. "O que diz?" perguntou Sofia, sua voz mal contendo a ansiedade. "Aprovado", sussurrou Laura, lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. Seu pai poderá vir 3 vezes por semana para ajudar com a parte administrativa. Pedro, que acabara de entrar trazendo os relatórios diários dos cavalos, abriu um sorriso cauteloso. "Isso significa que ele realmente mudou?" "Significa que está tentando", respondeu Sofia, sábia, como sempre, como todos nós, um dia de cada vez. Do lado de fora, Trovão relinchou, como se celebrasse a notícia. O cavalo negro, antes símbolo de medo, agora era a estrela do rancho. Sua foto, ao lado de Sofia, ilustrava cartazes e folhetos que divulgavam o trabalho do Centro de Ecoterapia por todo o estado. "Dona Laura!" chamou um dos funcionários, entrando apressado. A equipe da televisão chegou para a reportagem. O coração de Laura acelerou. A maior emissora do estado havia se interessado pela história do rancho após ouvir sobre os milagres que aconteciam ali diariamente. Crianças que não falavam começando a se expressar. Pessoas que temiam movimento, encontrando liberdade no dorso dos cavalos. Famílias redescobrindo a esperança. "Sofia", Laura ajoelhou-se ao lado da cadeira da filha. "Tem certeza que quer fazer a entrevista? Não precisa se expor se não quiser." "Preciso sim, mamãe", respondeu ela com convicção. "Se nossa história puder ajudar outras pessoas a acreditarem em segundas chances, vale a pena." A doutora Helena, que chegava para mais um dia de trabalho, sorriu ao ouvir essas palavras. "Sabe, Sofia, em 20 anos de profissão, nunca vi nada como o que acontece aqui. Não é só a ecoterapia, é algo mais. É amor", respondeu Sofia. "Simplesmente, o mesmo amor que Trovão me ensinou, sem julgamentos, sem condições." A equipe de reportagem ficou maravilhada com o que encontrou. Filmaram Maria, agora confiante e risonha, realizando exercícios complexos sobre um dos cavalos. Registraram Ana, a menina que não falava, cantarolando suavemente enquanto escovava um potro. Documentaram João, cada vez mais forte, ajudando crianças menores a se prepararem para suas sessões. "E como tudo começou?", perguntou a repórter, sentada ao lado de Sofia, próxima à baia de Trovão. Sofia acariciou o focinho do cavalo antes de responder. "Começou com medo. O medo que meu pai tinha de ser pai de uma criança diferente. O medo que Trovão tinha dos homens que o machucavam. Meu próprio medo de nunca ser aceita como sou. E como esses medos se transformaram em algo tão bonito? Através do perdão", respondeu Sofia, sua voz suave mas firme. "Quando perdoamos, abrimos espaço para o amor, e o amor faz milagres." Pedro, que auxiliava nas filmagens carregando equipamentos, acrescentou: "Antes de conhecer Sofia e Trovão, eu tinha medo de confiar nas pessoas.
Achava que todo mundo ia me machucar ou abandonar. Agora sei que família não é só quem tem o mesmo sangue. A repórter enxugou discretamente uma lágrima, enquanto a câmera registrava cenas do dia a dia no rancho. Pais aprendendo exercícios para fazer em casa com seus filhos, voluntários preparando lanches nutritivos, veterinários realizando check-ups, nos cavalos, e no centro de tudo, Sofia, uma pequena comandante em sua cadeira de rodas, espalhando sorrisos e coragem por onde passava. Semana que vem, comentou Laura com a doutora Helena enquanto observavam as filmagens, Ricardo começa o trabalho voluntário aqui. E como você se sente sobre isso? Laura respirou fundo, observando sua filha, que agora explicava para a câmera como Trovão conseguia sentir as emoções das pessoas. Aprendi com Sofia que o perdão não é um ponto final, é um começo. Ricardo tem um longo caminho pela frente, mas pelo menos agora ele está caminhando na direção certa. O sol começava a se pôr quando a equipe de reportagem finalmente partiu. No céu, nuvens rosadas formavam desenhos que pareciam cavalos galopando livremente. Sofia, exausta, mas feliz, observava o espetáculo natural ao lado de Trovão. Sabe, amigo, sussurrou ela para o cavalo. Às vezes as melhores histórias começam com um coração partido. Trovão respondeu com um relincho suave, como se concordasse. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a brilhar, testemunhas silenciosas de que, às vezes, os maiores milagres nascem dos maiores desafios. 6 meses se passaram desde a primeira sessão de terapia no Rancho Esperança. O local, que antes ecoava com gritos de peões e mugidos de bois, agora vibrava com risadas de crianças e relinchos amigáveis. Naquela manhã especial de primavera, uma multidão se reunia para a inauguração oficial do maior centro de ecoterapia do estado. Sofia, usando um vestido florido especial para a ocasião, observava maravilhada a transformação. As antigas arquibancadas do rodeio haviam dado lugar a jardins sensoriais, onde crianças de todas as habilidades podiam explorar texturas e aromas. O local onde antes ficavam os bretes agora abrigava uma clínica moderna, com equipamentos de fisioterapia e uma equipe multidisciplinar. "Está nervosa?" perguntou Pedro, ajustando sua gravata borboleta, presente de Laura para a ocasião. Ele havia se tornado não apenas o principal tratador do rancho, mas também um estudante aplicado, decidido a se tornar veterinário no futuro. "Um pouquinho", admitiu Sofia, sorrindo para o amigo. "Mas é um nervoso bom." Laura aproximou-se, linda em seu vestido azul, acompanhada pela doutora Helena e pelo Sr. Montenegro. Atrás deles, escoltado por um agente penitenciário, vinha Ricardo, mais magro, mais humilde, mas com um brilho diferente no olhar. "Está tudo pronto", anunciou Laura, inclinando-se para ajustar uma mecha do cabelo de Sofia. "Tem certeza que quer fazer isso?" Sofia assentiu, determinada. A seu lado, Trovão aguardava pacientemente, seus pelos negros brilhando ao sol, usando pela primeira vez não uma sela de rodeio, mas um equipamento especial de terapia decorado com fitas coloridas. O pátio do rancho estava lotado. Famílias que haviam encontrado esperança ali, autoridades locais, jornalistas e até mesmo Januário, que cumpria sua pena fazendo trabalho voluntário com cavalos resgatados. Todos aguardavam o momento especial que Sofia havia planejado. Por semanas, com licença, a voz de Sofia, amplificada pelo microfone, silenciou a multidão. Hoje não é apenas a inauguração de um centro de terapia, é a celebração de algo muito maior, o poder do amor em transformar vidas. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos na plateia. Maria, agora capaz de realizar exercícios complexos. Ana, que começara a formar pequenas frases.
João, que usava as muletas cada vez menos. Cada pessoa aqui, continuou Sofia, tem uma história de superação. Cada um de nós enfrentou medos, preconceitos, limitações, mas descobrimos juntos que nossas diferenças não são fraquezas. São dons especiais que nos permitem entender e ajudar uns aos outros. Ricardo, ouvindo as palavras da filha, não conseguia conter as lágrimas. Laura segurou sua mão discretamente, um gesto simples que falava de perdão e recomeço. E agora, anunciou Sofia com um sorriso radiante, quero mostrar algo especial que preparamos. Papai, pode me ajudar? Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia quando Ricardo, com mãos trêmulas, aproximou-se da filha. Com a ajuda de Pedro e da doutora Helena, e usando um equipamento especialmente desenvolvido, eles ergueram Sofia de sua cadeira. Trovão, chamou ela suavemente, e o majestoso cavalo negro aproximou-se, baixando-se levemente. Um truque que haviam praticado por semanas. Com movimentos cuidadosos e precisos, Sofia foi posicionada sobre seu dorso. Diziam que Trovão era selvagem demais para ser domado, disse ela, ajustando-se no novo equipamento. Diziam que uma menina em cadeira de rodas nunca poderia montar. Diziam que um pai que cometeu erros não poderia se redimir. Diziam que um menino de rua não teria futuro. Mas aqui no Rancho Esperança, aprendemos a não ouvir o que dizem. Aprendemos a ouvir nossos corações. Com um comando suave, Sofia e Trovão começaram a se mover pelo pátio. Não era apenas uma demonstração de equitação adaptada. Era um balé de confiança mútua, uma dança de superação. A plateia assistia em silêncio reverente, muitos com lágrimas nos olhos. Este lugar, continuou Sofia, sua voz embargada, de emoção, não é apenas um centro de terapia. É um lugar onde milagres acontecem todos os dias, onde medos se transformam em coragem, onde diferenças se transformam em dons, onde estranhos se transformam em família. Trovão completou o círculo, parando exatamente onde haviam começado. Pedro já estava lá, pronto para ajudar Sofia a voltar para sua cadeira, mas ela fez um sinal para esperar. Cada um de vocês, disse ela, olhando diretamente para as crianças na plateia, é especial do jeito que é. Nunca deixem ninguém dizer o contrário. E se algum dia duvidarem disso, lembrem-se do cavalo negro que aprendeu a dançar, da menina na cadeira de rodas que aprendeu a voar, do menino de rua que encontrou um lar e do pai que aprendeu a amar. O sol, atingindo seu ponto mais alto no céu, banhava o Rancho Esperança em uma luz dourada. No estábulo, outros cavalos relinchavam suavemente, como se participassem da celebração. O vento trazia o perfume das flores recém-plantadas no jardim sensorial, e ao longe, os sinos da igreja da cidade começavam a tocar. Era mais que uma inauguração. Era o nascer de uma nova era, onde diferenças não separavam, mas uniam, onde limitações não aprisionavam, mas libertavam, onde o amor, em sua forma mais pura e incondicional, provava ser o maior curador de todos.